Paramos agora a nossa programação normal para uma notícia urgente. Hoje, outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto por meio de um golpe de Estado organizado pela União Democrática Nacional. Este golpe há indícios de ter vindo desde o início do contrato de 1944, onde o Brasil une-se aos aliados para lutar ao lado dos Estados Unidos e da União Soviética contra os regimes fascistas, da Itália e da Alemanha. E que notícia surpreendente! E o que você não acredita é que separamos para hoje um quarto de nossa rádio em 1939 para relembrarmos um pouco dessa era Vargas. Acompanhem agora. Bom dia, família brasileira que acorda todo dia para nos acompanhar. É com imensa alegria que a Rádio Família de Ouro traz uma programação especial para você hoje. Nesse ano, com a chegada dessa nova década, além da nossa programação normal, temos uma programação especial relembrando a década de 30 e trazendo momentos de ouro para lembrarmos juntos. Hoje a Rádio Família de Ouro te acompanhará por todo o dia, então fique atento para não perder a programação especial de Ano Novo. E vamos começar com as notícias do dia. Que notícias quentes, hein, Brasil? Mas agora, já falando de trabalho, vamos relembrar da tão importante agricultura. No ano de 1931, teve como principal atração a criação do Conselho Nacional do Café, criado pelo até então chefe do governo provisório Getúlio Vargas, com o objetivo de superar a crise de superprodução do café, que foi agravada a partir de 1929 com a crise. O Conselho Nacional do Café teve até agora uma atuação importante para que o café fosse mantido como carro-chefe do comércio exterior. O Conselho Nacional do Café arrecada taxas de café exportadas, compra estoques de café e também contrata empréstimos necessários para a execução de suas políticas. Nesse ano de 1931, quem não lembra que ocorreu a queima de milhares de sacas de café? Foi em junho, durante as comemorações da festa junina, e o cheiro de café se espalhou e percorria diversos municípios do litoral paulista. Esse foi um dos melhores movimentos de Vargas para superar a superprodução de café. O governo proibiu novas plantações por 3 anos através do imposto por pé de café e promoveu incentivo à produção de novos produtos como algodão, açúcar, borracha e cacau. Em 1933, o Conselho Nacional do Café passou a ser chamado de Departamento Nacional do Café, operando políticas junto ao Ministério da Fazenda e Agricultura. E, por fim, o governo promulgou a Lei de Reajustamento Econômico. Quem não lembra, em 1º de dezembro de 1933, previu o perdão de até 50% das dívidas dos cafeicultores, das melhores medidas de Vargas para a agricultura. E ficamos por aqui e agora vamos passar a programação dos jovens para que eles aproveitem o dia também. Não perca que ainda vai ter muita coisa especial para vir. Boa tarde a todos. Esperamos que todos estejam tendo um ótimo dia. E hoje, em nossa sessão de política, vamos relembrar todos os marcos históricos dessa década de 30. Então nos acompanhe. A chegada de Getúlio Vargas ao poder se deu por meio da Revolução de 30, que pôs fim ao domínio político das elites paulista e mineira. Em 1930, o então presidente Washington Luiz rompeu com a aliança que sustentava a República do Café com Leite, ao nomear outro paulista à presidência. Em represália, o governador de Minas Gerais, juntamente com os estados da Paraíba e Rio Grande do Sul, formaram a Aliança Libertadora, com o objetivo de derrubar o governo de Washington Luiz. Assim, o gaúcho Getúlio Vargas chegou ao poder pelo chamado de Revolução de 30. A partir de então, inicia-se o governo provisório de Getúlio Vargas. Logo no início de seu governo,
Vargas buscou romper os laços entre Estado e as elites tradicionais que governavam até então. Também com esse intuito, Vargas adotou medidas de substituição dos antigos cargos políticos vinculados às elites tradicionais. Com essa substituição, pretendia-se aniquilar o poder local dos coronéis. E em apenas 23 dias de seu poder, no dia 26 de novembro de 1930, Vargas assinou o decreto de número 19.433 para então a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A expectativa era de que o governo fosse apenas transitório e convocasse novas eleições rapidamente. Em São Paulo, as elites tradicionais convocaram a população pedindo a realização de novas eleições e a convocação de uma constituinte. Esse movimento ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 32. Implantado após o processo, o governo de Getúlio Vargas colocou como prioridade a resolução da questão chamada questão social, ou seja, a mediação das relações entre o capital e o trabalho, bem como a solução para a pobreza crescente devido à exploração predatória de trabalhadores e trabalhadoras. Vargas indicava que haveria acolhida para tais questões no braço de seu governo. Este, portanto, é o principal motivo para a criação do Ministério do Trabalho, que em 1932 regulamentou os institutos de aposentadoria e pensões. Pressionado pelo movimento paulista, Vargas convocou uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Carta Constitucional, promulgada em 1934. A Constituição de 1934 foi inovadora em seu caráter liberal e progressista, e pretendia uma expansão dos direitos sociais para a população. Uma das principais novidades dessa Constituição foi a garantia de direitos trabalhistas. Destaca-se também a mudança na legislação eleitoral, com o estabelecimento do voto secreto e ampliação da participação política, através da implementação do voto feminino. A nova Constituição, elaborada por Getúlio, também foi bem recebida pela população. Teve seus direitos ampliados a partir dessa nova carta. Esse sucesso costuma ser apontado como a principal razão para a sua eleição em 1934. Com a emergência de movimentos políticos, Getúlio Vargas vê seu governo ameaçado, utilizando isto como justificativa para decretar um estado de sítio no país. Em resposta a uma suposta tentativa de golpe, Vargas dissolve o Legislativo e anula a Constituição de 1934. Inicia-se, então, a terceira fase da Era Vargas, denominada Estado Novo. O Estado Novo consiste no período de ditadura varguista. Teve início com o cancelamento da eleição presidencial de 1937 e a instauração de um governo de exceção, para dar respaldo ao autoritarismo. Nesse período, foi elaborada uma nova Constituição, a Constituição de 1937, conhecido como Polaca. Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda para controlar a imagem do governo perante os olhos da população. O Estado Novo, no entanto, manteve os principais traços de Getúlio Vargas, seu caráter trabalhista e nacional desenvolvimentista. Após a criação da Carteira de Trabalho, em 1933, no ano de 1938, foi então instituído um valor para o salário mínimo. E essa foi nossa programação de hoje. Desejamos a todos um ótimo dia e feliz ano novo, e que essa nova década venha repleta de coisas boas para todos nós. Boa noite, minha gente. Eu sei que vocês já discaram muito esse telefone hoje para adquirir esses produtos incríveis que anunciamos aqui durante o dia. Mas agora vamos começar o nosso bate-papo da noite. Como hoje é um dia especial, vou aproveitar para perguntar: o que nossos jornalistas de políticas esperam para essa nova década que está por vir? Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, dada a demanda atual da população, eu creio que o nosso presidente vai criar algum projeto envolvendo hidrelétricas, pois
Realmente estamos precisando de mais destas. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Bom, e eu, acreditando que, como vemos que a classe trabalhadora tem uma demanda muito grande de direitos, eu vejo que esses direitos precisam ser oficializados de alguma forma. Quanta coisa, hein? Mas esse é o nosso bate-papo da noite, então vamos falar de coisa boa. Vamos falar do samba e futebol que todo mundo gosta. Nosso ex-jogador e comentarista Felipe vai trazer uma retrospectiva dessa década olhando para o esporte. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Agora eu vou falar um pouco sobre os acontecimentos recentes dos esportes na última década. Nesse ano de 1930, houve a primeira edição da Copa do Mundo de Futebol, que aconteceu entre os dois finalistas das Olimpíadas de 1928, Uruguai e Argentina. Foi um grande espetáculo para o público que gosta do bom futebol. Os uruguaios saíram com a vitória por 4-2 em cima dos argentinos, e depois de um grande desempenho de ambas as equipes, o Uruguai se consagrou campeão da primeira edição da Copa do Mundo de Futebol. No ano de 1932, tivemos os Jogos Olímpicos de Verão, que foram realizados em Los Angeles, na Califórnia. Os Estados Unidos lideraram disparadamente o quadro de medalhas e tiveram 103 medalhas no total, sendo 41 delas de ouro, enquanto o segundo colocado, que foi a Itália, teve apenas 35 medalhas, sendo 12 delas de ouro. O Brasil teve uma participação bem constrangedora, e tudo isso foi devido à Guerra Civil da Revolução Constitucionalista de 1932, que desviou toda a atenção do país durante os meses de julho, agosto e setembro, e logicamente da delegação brasileira. Não participaram atletas de São Paulo, principal estado revoltoso. Sua equipe de polo aquático foi superiormente eliminada da competição após seus atletas agredirem o árbitro da partida em que perderam para a Alemanha. Posteriormente, nas Copas do Mundo de 1934 e 1938, a Itália teve total dominância e foi campeã nesses anos. O Brasil, no ano de 1938, teve uma boa participação e acabou ficando com a terceira colocação, perdendo para a Grande Itália por 2-1 na semifinal e na disputa pelo terceiro lugar ganhou por 4-2 da Suécia. E o que você espera para o futuro da seleção brasileira? O Brasil, ele está evoluindo bastante nas últimas Copas, ele ficou em terceiro na última e na penúltima pegou o segundo lugar. Eu acho que daqui para frente o Brasil só tem a evoluir e posteriormente ganhar algumas Copas. E quem será esse herói que vai trazer a Copa para o nosso Brasil? Quem quer que seja que traga não uma, mas muitas Copas para a nossa seleção. Mas agora vamos falar de cultura. Estou com o nosso ex-produtor Eric e eu vou fazer umas perguntas. O que mudou na música? Com toda certeza, o que mudou foi o novo samba, que não só trouxe instrumentos novos e mudou todo o ritmo, mas também mudou o carnaval de rua. E a gente vê com muitos grupos assim importantes que todo mundo conhece, a Turma do Estácio, os grandes sambistas e várias músicas também, com Que Roupa, Moreninha da Praia, Aquarela do Brasil. E foi importante para o carnaval, que é símbolo aí do Brasil, com que tem uma característica muito única das marchinhas, que é exaltar a mulher e falar do cotidiano. Falando de cotidiano, também acabou toda essa malandragem, não é mesmo? É complicado um pouco falar essa questão, mas sim, a gente tinha artistas como Wilson Batista, por exemplo, que sempre ali no início dos anos 30 ainda criticava um pouco. Tinha essa ideia do brasileiro malandro, mas depois até aí com a música O Bonde de São Januário, ele trouxe assim, ele entendeu, eu acho, e se desculpou assim, mostrando a importância do trabalhador. E sobre o nosso cinema de ouro? O cinema foi algo muito importante e a gente tem essa característica que foi puxar para comédia e para música, que na minha opinião é o que a gente mais tem de importante assim. E
aumentou assim a popularidade de muitos músicos. A gente criou a estrela, que é a Carmen Miranda. E, na minha opinião, um clássico aí, que com certeza vai virar um clássico, foi o Alô, Alô Brasil. E depois o 2 também, que eu achei melhor ainda, o Alô, Alô Carnaval, que veio com esse aspecto de comédia, trazendo muitos músicos e pessoas da rádio também, que é algo marcante para a nossa década. E algo muito marcante também foi agora em 39 o Banana da Terra, de Rui Costa, que trouxe exatamente a Carmen Miranda cantando o Que é da Baiana. Para mim foi incrível, assim. E o que você espera para essa nova década? Olha, depois desse último filme, que foi ótimo, acho que o que todos querem é mais filmes da Carmen Miranda. E por falar em Carmen Miranda, o que é que a Baiana tem? Essa vai ser a nossa primeira música para a nossa playlist, para passarmos o ano novo juntos. E quem diria que Banana da Terra seria o último filme com Carmen Miranda? Já os direitos dos trabalhadores foram considerados e assim, em 1943, criaram a CLT. Assim como Getúlio Vargas seguiu em frente com seus projetos de energia. Enquanto esperamos o Brasil ainda ganhar uma Copa, mas no momento estamos vivendo um momento de reflexão. Família brasileira, hoje eu estou aqui para encerrar o quadro político e desejar a todos um ótimo dia e que venham tempos melhores para o nosso Brasil. Fiquem atentos à programação para um sorteio especial que faremos hoje.